Deus, nós viemos aqui para orar ao Senhor, pedir ao Senhor, mas também precisamos compartilhar a palavra de Deus. É necessário que a palavra de Deus chegue aos corações. Então, para isso, sem muita demora, eu gostaria de te convidar a ler o profeta Daniel, no capítulo 6, e apenas um versículo. Daniel, capítulo 6, versículo 22. Apenas este versículo. E nós vamos fazer alguns comentários breves, uma reflexão breve, para que você seja edificado esta noite. Está escrito assim a palavra de Deus: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito nenhum. Pronto, irmãos. Eu gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês, rápida, somente para nossa meditação, sobre uma perseguição religiosa. Nesta época aqui, havia uma perseguição religiosa. O que estava acontecendo aqui? Daniel, como servo do Deus Altíssimo, ele estava querendo dar continuidade no culto. A intenção dele, não só dele, e de todo o povo de Israel, mesmo estando em terra estranha, mesmo estando no cativeiro, mesmo estando na Babilônia, longe de Jerusalém, longe do templo, eles não podiam ter acesso ao templo, eles não fizeram templo nenhum na Babilônia. Não tem registro nenhum de Israel ter construído um tabernáculo, de ter construído um templo na Babilônia. Porém, eles continuaram cultuando ao Senhor. E quando eu falo no plural, eles, é porque o povo de Israel, o hebreu, o povo judeu, estava todos eles cativos neste local. E eles tinham esse costume de cultuar o nosso Deus. Porém, eles estavam sendo impedidos de adorar a este nosso Deus. Nós sabemos que há só um Deus. Nós temos esse ensinamento desde lá nos antigos escritos, nos 10 mandamentos, é que só existe um Deus e que somente a ele prestarás culto. Então, assim Daniel e todo o povo e todos os seus amigos cultuavam ao nosso Deus. E foi editado nessa época pelo rei Dário um decreto. Foi editado um decreto que era proibido cultuar, era proibido prestar culto a Deus, ao nosso Deus, ao único Deus, ao Deus de Israel. Era proibido, porque tudo teria que ser para o rei na época. Todos os pedidos tinham que ser direcionados para o rei Dário. E todo louvor e toda adoração teria que ser direcionado para o rei Dário. Então, mediante tudo isso, eles foram proibidos de cultuar o nosso Deus. E isso foi terrível, porque fizeram um complô contra Daniel e, apesar deles cultuando o nosso Deus, eles fizeram uma armadilha para que ele fosse impedido. E ele continuou cultuando não inocentemente, porque, preste bem atenção, no versículo 10 deste mesmo capítulo, no capítulo 6,
Daniel tomou ciência, ele soube do edito, ele soube do decreto que o rei Dário tinha colocado e ele continuou adorando a Deus. E quando ele estava adorando a Deus, as pessoas chegaram, aquelas pessoas que estavam, inclusive eles estavam fazendo a armadilha para ele, eles perseguindo Daniel, foram lá e viram que Daniel estava adorando a Deus. Pegaram Daniel e levaram para o rei, dizendo que ele estava desobedecendo. O que aconteceu? O rei mandou cumprir o decreto. E olha que este decreto, ele era irrevogável. Nesse texto, no capítulo 6 de Daniel, nós vemos 3 vezes o escritor dizendo que esse decreto é irrevogável. No versículo 8 está escrito assim: agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode revogar. Isso no versículo 8. Quando chega no versículo 12, também está escrito assim: se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode revogar. Olha, quando chega no versículo 15, o edito é repetido novamente. Esse decreto não pode ser revogado. Está escrito assim: então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sanciona se pode mudar. Quer dizer, o rei sancionou o decreto e nada podia mudar aquele decreto. Ninguém podia cultuar, ninguém podia adorar a Deus, a não ser a Dário. Tinha que adorar a Dário, tinha que pedir a Dário, tinha que prestar culto ao rei Dário. Então, o que acontece? Pegaram Daniel orando e o texto diz que ele estava orando e orava 3 vezes por dia, com a janela aberta para o lado de Jerusalém. Ele orava 3 vezes ao dia, ele clamava 3 vezes ao dia, ele adorava 3 vezes ao dia, com o sentido no templo, com o sentido no local de adoração que é Jerusalém. O sentido, ele estava longe do templo, ele estava longe de Jerusalém, mas ele orava pedindo ao Senhor nosso Deus com sentido no templo. Pegaram Daniel, entregaram para o rei, e o rei imediatamente teve que cumprir o seu decreto. E qual foi o decreto? É que qualquer um que fosse pego adorando a outro Deus teria que ser lançado na cova dos leões. O rei foi dormir, altamente preocupado com aquilo. No outro dia, ele amanheceu cedo e foi até a cova dos leões procurar por Daniel. E ainda disse: quem sabe o Deus de Daniel tenha salvado a vida dele. E gritou e falou até com voz embargada: Daniel, Daniel. De repente ele ouve a voz de Daniel e Daniel responde para ele que o Deus com o qual ele serve o livrou da boca dos leões. O Deus com o qual ele servia o livrou da boca dos leões. Quer dizer, isto é muito importante,
porque eu quero trazer algumas reflexões. No exemplo, Daniel, ele tinha a sua liderança, vamos dizer assim, ele tinha os seus amigos de oração. Ele tinha 3 amigos que com eles ele podia contar. Ele tinha o Ananias, o Misael e o Azarias, que todos o conhecem pelos nomes babilônicos com a qual foram dados a eles, Sadraque, Mesaque e Abidnego, em que um outro decreto, também editado pelo rei Nabucodonosor, antes de ficar louco, ele decretou para que também fosse proibido o culto. Olha, a perseguição religiosa naquela época, como é que já existia? Olha como é que já tinha essa predisposição de proibir o povo de Deus de clamar a Deus. Sabemos muito bem que Israel estava cativo. Israel foi levado preso para a Babilônia, mas com Israel ele levou a adoração, ele levou a oração, ele levou o louvor, ele levou a oração. O povo judeu levou com ele o culto e não podia deixar de cultuar. E Israel fazia isso constantemente, cantava, inclusive, até salmos, pedindo que o povo pedia que Israel cantasse aquelas melodias lindas. Então, quer dizer, eles continuavam cultuando longe do templo, longe de Jerusalém, eles continuavam cultuando. E Sadraque, Mesaque e Abidnego, por ser pego também em rebeldia ao rei, eles não quiseram se curvar à estátua de Nabucodonosor, eles foram lançados na fornalha de fogo ardente e ali o Senhor nos livrou. E a fala deles foi exatamente essa: se o Senhor quiser nos livrar, no capítulo 3 de Daniel, no versículo... Olha, o capítulo 3 de Daniel e o versículo 17 está escrito: se o nosso Deus, a quem sirvamos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Pronto. Agora eu quero trazer isso para os dias de hoje. Eu não falei não disse aqui nada de aplicação dessa palavra então, porque eu quero aplicá-la agora. Agora sim. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos também com um decreto inviolável. Nós estamos debaixo de um decreto que nem veio do superior, veio um decreto do nosso prefeito, e esse decreto é inviolável. É contra a lei se fizer alguma coisa. Amanhã será decidido isso, e pelo que eu vejo, será mantido esse decreto, pelo que eu vejo, será mantido a decisão do prefeito. Entregaram nas mãos dos prefeitos e dos governadores para decidir sobre isso, e creio que vai continuar assim. Então, mediante tudo isso, nós estamos na mesma situação. Nós estamos impedidos de ir ao templo. Nós estamos impedidos de abrir o templo. Mas aqui nesse texto de Daniel, eles nem templo tinham. Eles não podiam ir e não podiam construir um templo, porque eles estavam em outra terra. O templo ficou em Jerusalém. Jerusalém, ela era a cidade deles. Eles saíram e o templo ficou para trás. Eles não levaram o tabernáculo, eles não tiveram como construir. Então, dessa mesma forma, com todos esses decretos, eles continuaram cultuando ao nosso Deus. Eles continuaram prestando culto ao nosso Deus. Olha como que as coisas se repetem. Olha como que estamos vivendo. Talvez eu não possa afirmar com todas as letras que nós estamos vivendo
uma perseguição religiosa, eu não posso usar desse termo, mas pelo menos nós estamos sendo impedidos de ir ao templo, coisa que em muitos outros lugares a quantidade de pessoas é bem maior do que no templo. No templo nós temos todas as precauções, nós podemos usar o distanciamento e creio que o templo não vai fazer mal para ninguém, só vai trazer saúde, só vai trazer bênção, só vai trazer saúde mental, paz para o espírito, que o povo está precisando, mas, porém, nós estamos sendo impedidos, ok? Mas nós não estamos sendo impedidos de cultuar a Deus. Essa perseguição estava sendo instituída para o templo, para o prédio, para o local, mas o culto não. Até porque o culto é individual. Nós estamos cultuando ao nosso Deus. Agora, todas as decisões, aliás, toda a decisão de todos os governadores e prefeitos, ela sairá amanhã. Amanhã nós teremos, vai conduzir-nos de volta ao templo ou não. Porém, isto, irmãos, é irrelevante. É irrelevante, porque nós vamos dar continuidade na nossa adoração, nós vamos dar continuidade no nosso culto. Porque quando Daniel ouviu que havia aquela perseguição, aquele impedimento de cultuar a Deus, ele não protestou, ele não foi à frente lá do palácio do rei protestar, ele não juntou Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias, ele não juntou o povo e vão fazer um buzinaço, vão fazer uma greve, vão levantar agora uma revolução contra o rei, contra o governador, contra os prefeitos, contra os presidentes, que nessa época aqui eram chamados como presidentes. Não teve nada disso. Mas teve um recurso que ele usou. Teve um recurso que não somente ele, mas todos usaram. Que quando nós vemos Daniel usando o recurso, nós vemos também Ananias, Misael e Azarias usando o mesmo recurso. Qual é o recurso? O recurso da oração. Ao invés de eu protestar, ao invés de eu correr atrás e não aceitar e revoltar, provocar revolta, não somente dentro do meu coração, mas dentro do coração de pessoas, dentro do coração das ovelhas da igreja, dentro do coração da sociedade, ao invés de eu fazer isso, não. Eu vou chegar de joelhos e apresentar o meu Deus. Senhor, o Senhor está vendo. Nada passa desapercebido aos seus olhos. Senhor, o Senhor sabe da nossa situação, o Senhor sabe da nossa vontade, o Senhor sabe da nossa necessidade de cultuar. Senhor, que o Senhor intervém, que o Senhor faça algo por nós. Isso nós podemos fazer, isso nós devemos fazer, isso nós vemos Daniel fazendo 3 vezes por dia. Agora eu pergunto, aquele que está tentando protestar, aquele que está revoltado, nervoso, bravo, quantas vezes ele tem dobrado o joelho no chão e orado a Deus e pedido a Deus para que ele intervenha? Quantas vezes? Talvez ao invés de orar, ele busca o recurso. E o apóstolo Paulo já nos ensina isso. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra poderes humanos. A nossa luta é contra potestades nas regiões celestiais. É lá em cima que nós guerreamos, é lá em cima que nós vencemos, é lá em cima que nós lutamos, é de lá de cima que vem a vitória. Toda vez que nós temos vitória aqui na terra, nós primeiro conquistamos essa vitória nos céus, nas regiões celestiais. Daniel conseguiu essa vitória. Porém, como é que Deus ouviu a oração de Daniel?
Como é que Deus atendeu a oração de Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego? Como? Como? Foi exatamente na prova. Deus permitiu que acontecesse o caos. Deus permitiu que acontecesse o pior. Daniel orando 3 vezes ao dia, pedindo ao Senhor, Senhor, esse decreto, esse edito que o rei editou lá, tenha misericórdia, não deixe que isso chegue até nós, até o seu povo, não. Deus ouviu a oração dele, mas como que ele ouviu a oração? Ele ouviu a oração exatamente permitindo que ele fosse para a cova dos leões, permitindo que Sadraque, Mesaque e Abednego fosse lançado na fornalha de fogo 7 vezes mais aquecida. Lá Deus deu vitória. E nos 2 textos, depois da vitória, aí sim, a vitória pessoal fez com que a vitória viesse para toda a igreja, fez com que a vitória viesse para todo Israel. Porque no final do texto do capítulo 6, nós vemos que o rei Dário ele fez um outro edito, um outro decreto, e o decreto que ele publicou foi exatamente para que todo o reino, olha no versículo todo o reino adorasse o rei, o Deus com a qual Daniel adorava. Eu estou procurando, mas eu vou achar aqui. Aqui, no versículo 26, Daniel capítulo 6, versículo 26, está escrito assim: faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens temam perante o Deus de Israel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destituído e o seu domínio não terá fim. Palavras do rei Dário. Olha como é que inverteu aquela perseguição religiosa, fez com que Daniel fosse para a cova dos leões, Deus livrasse Daniel da boca dos leões, e Deus fez com que fosse instituído um decreto totalmente modificado. É dessa forma que nós conquistamos, é dessa forma que nós conseguimos a nossa vitória. É com oração, é com jejum, é com pedidos, é com clamor, é com intercessão. É dessa forma que nós alcançamos a vitória. Irmãos, que Deus abençoe. Que você me ajude em oração. Ore para o dia de amanhã. Ore para o Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Federal, STF. Ora por eles. Ora para que Deus possa conduzir. Se for para mais fechamento, amém. Nós vamos dar continuidade nos nossos cultos via redes sociais. Vamos continuar assim. Se ele abrir e nós pudermos cultuar o nosso Deus, nós vamos tomar todas as precauções devidas e vamos para o templo cultuar o nosso Deus. Mas amanhã sai o decreto, amanhã sai o edito. Nós possamos hoje dobrar os nossos joelhos e pedir ao Senhor: Senhor, a decisão está nas tuas mãos. Se nós vamos para a cova, o Senhor nos livra da cova, do leão, da boca do leão. Se nós vamos para a fornalha de fogo ardente, o Senhor faça com que nenhum fio de cabelo nosso seja queimado. E no final de tudo, o nome do nosso Deus seja glorificado. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Nós vamos orar.